Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje é a nossa primeira videoaula sobre o treinamento do evangelismo de nossa igreja. Nós falamos na última ministração da igreja sobre a convicção do pecado, muito importante, muito profundo. Eu sempre uso esse tema nas minhas ministrações, mais ou menos aí 80% a 90% eu uso elas. Também falo sobre a incapacidade do homem de se salvar, que é essa que nós vamos falar hoje. Eu vou fazer um vídeo sobre a convicção do pecado, porque você que assistiu ou você que não assistiu, você vai poder voltar, tirar algumas dúvidas ali que você não conseguiu lembrar, passou despercebido os detalhes. Então o vídeo vai ser registrado para você entrar quantas vezes você quiser, anotar, parar o vídeo, pausar, né? Às vezes você vai estar vendo o vídeo ali, vai estar fazendo alguma coisa do lar ali, lavando uma louça, você vai poder assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Não vou deixar no WhatsApp, vou deixar o link para uma plataforma, não sei qual plataforma eu vou colocar, para que se acontecer alguma coisa no seu telefone no grupo, você não vai perder o vídeo. Vai estar sempre nessa plataforma que você pode acessar da onde você quiser, do computador, do telefone, do tablet, e da onde for você vai conseguir acessar os vídeos. Beleza? Então hoje vamos falar sobre a incapacidade do homem de se salvar. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Falamos um pouquinho na última aula, mas aqui eu vou enfatizar bem que essa é um tipo de abordagem. Anota aí, leia esse texto, tenta decorar esse texto, porque você vai precisar, algumas vezes você vai precisar dele no momento da abordagem, tá? Se tiver o telefone ali também para ajudar, fica bom, porque nem sempre a gente está com a Bíblia na mão, às vezes a gente está no dia a dia ali, né, algum momento do nosso dia a dia que a gente vai abordar, e às vezes a gente não está com a Bíblia na mão, mas você tendo o telefone também ajuda. Se não tiver também, se você tiver o texto na mente, também ajuda bastante. Então vamos lá. Abordei a pessoa, abordei o ouvinte. O ouvinte, a gente está conversando com o ouvinte ali, estamos iniciando uma conversa. Ele não sabe que a gente vai pregar para ele, ele não sabe que você vai pregar para ele, mas você está ali, começou a conversar com ele, abordou. Também nós vamos falar sobre isso mais para frente. Eu acho que na próxima aula já vou falar sobre as técnicas de início de abordagem, como abordar. Mas suponhamos que você iniciou agora a abordagem, está conversando com a pessoa, e você já vai entrar com o evangelho, com a pregação do evangelho. Então você vai falar para ela assim, já está conversando com ela. Você vai perguntar para ela assim, você se considera uma pessoa boa? Irmãos, fala de uma forma que desperte curiosidade na pessoa. Fala de uma forma assim, a sua fala, de uma forma que desperte curiosidade nela para que ela queira te ouvir até o final. Então você vai perguntar para ela assim, você se considera uma pessoa boa? Aí espera ela responder. A maioria das pessoas é muito difícil, como eu falei na última aula, é muito difícil a pessoa falar assim, eu me considero uma pessoa ruim, é difícil. A não ser se a pessoa já teve um passado muito triste, por exemplo, talvez a pessoa foi um traficante, foi alguém que sempre foi mal visto pelos pais, pela sociedade. Normalmente a pessoa fala que se considera uma pessoa boa. Aí você fala assim, você pergunta para ela, se você se considera uma pessoa boa, a pessoa vai falar assim, sim, me considero uma pessoa boa. Aí você pergunta por quê? Aí ela vai falar por quê. A maioria das pessoas que eu abordo são homens, né? Então, 99% são homens. É muito raro eu abordar uma mulher, mais quando eu tô com minha esposa. Mas eu abordo homens. Então, normalmente o homem fala assim, homens mais maduros, né, mais velhos, falam assim, eu me considero uma pessoa boa porque eu sou um cidadão do bem, né? Eu não uso drogas, eu nunca fui um traficante, nunca fui um ladrão, né? Não atraso a vida de ninguém. Normalmente falam assim. Normalmente falam isso. Tem alguns que falam, quando é mais velho, fala assim, os meus filhos estão criados, são formados, todos estão casados, falam que foi um bom marido, né? Continua sendo um bom marido. Então, normalmente, quando a pessoa mais velha fala isso, você vai concordar com ela. Você vai falar assim, realmente, olhando por esse lado, você realmente parece ser uma pessoa boa. Aos meus olhos, você é uma pessoa boa mesmo. Porque se a gente olhar para a sociedade que a gente vive, a gente vê estuprador, bandido, traficante, né, roubo de telefone, um carro que a gente tem que pagar seguro altíssimo porque pode ser roubado. Comparando você com essas pessoas, realmente você parece uma pessoa boa. Então você vai fazer a pergunta para ele assim, ou para ela. Isso vai despertar curiosidade porque ela vai querer saber o que você vai falar depois da resposta dela. Agora você fala assim para ele, se fosse hoje o seu último dia, se você morresse hoje, você acha que Deus olharia para suas características e te salvaria, levasse você para morar com ele? O que você acha? A pessoa, se ela falou que se considera uma pessoa boa, ela com certeza vai falar sim. Sim, eu acredito que Deus me salvaria porque eu sempre fui uma pessoa boa. É nesse momento que você vai começar a pregar Efésios 2, versículo 8 e 9.
Você vai falar para ela assim, com as suas palavras, é claro. Você sabia que você pode ajudar alguém a vida inteira? Uma família que talvez um vizinho teu que está sendo despejado do aluguel, você vai ter dó, você vai ajudar aquele vizinho com o aluguel. Talvez você é uma pessoa que ajudou os moradores de rua. Você sabia que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que nenhum ser humano vai ser salvo por obras? Talvez você é uma pessoa que, se chegar alguém agora, pelas características que você me passou sua, se chegar alguém aqui agora e te pedir ajuda para comprar um alimento, comprar um prato de comida, talvez você ajudaria. Eu acredito, eu tenho certeza que você ajudaria. Só que a Bíblia diz que nenhum ser humano vai ser salvo por obras. Então talvez você é uma pessoa que ajudou as pessoas a vida inteira, seu vizinho que talvez ia ser despejado do aluguel, você foi lá, pagou o aluguel para ele, ajudou moradores de rua, sempre procurou ajudar o próximo. Aí você olha para você mesmo e você se considera uma pessoa boa porque você cumpriu o seu papel de cidadão na terra. Mas você sabia que quando chegar no seu último dia, se você não tiver confessado a Cristo Jesus, sabia que você não vai ser salvo? Porque se você falar que vai ser salvo porque você fez coisas boas aqui na terra, e Deus vai olhar para você como um coitadinho, falar, não, vou salvar ele porque ele foi muito bom ali na terra. Ele foi muito bom na terra. Se você pensa dessa forma, você está falando que não precisa de Jesus Cristo para ser salvo. A Bíblia diz que todas essas obras que parecem ser boas em nossos olhos, para Deus é como trapos de imundícia, não serve para nada. Você não pode invalidar o que Jesus fez por nós para que nós sejamos salvos pelas suas obras. As suas obras não vai te levar à salvação. O que vai adiantar você ajudar um monte de gente, seus filhos formados, ser um bom marido, uma boa esposa, quando chegar no teu último dia aqui na terra, você não confessou a Cristo, não largou sua vida de prática do pecado? Sabe o que você vai ser? Um perdedor. Você vai ser um perdedor. Você quer ser um perdedor? Você realmente acha que todas as coisas que você fez nessa terra, que aos teus olhos parecem ser boa, você acha que é boa para Deus ao ponto de Deus olhar para você e te salvar por causa disso? Se a própria palavra dele diz que essas obras não te dão salvação, tire isso da sua cabeça, que você vai ser salvo porque você já fez tantas coisas boas aqui na terra. Isso é mentira. Isso é ilusão da tua cabeça. A palavra de Deus diz, você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz, nós não vamos ser salvos por nossas obras. Eu não estou falando para você deixar de ajudar o próximo. Eu estou falando para você ajudar o próximo. Mas confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Largar sua vida de prática do pecado. Se você é uma pessoa que mente, para de mentir. Se você é uma pessoa que adultera, para de adulterar. Se você é uma pessoa que rouba, para de roubar. Aí você vai acrescentando ali o que o Espírito Santo de Deus vai te dando, mais nada que seja fora da Bíblia. Se for algo emocionalista, não fala nada. É melhor ficar calado e ir embora. Não fala coisas que leva o ouvinte a ficar emocionado, chorar. Não. Tem que ser bíblico. Se ele chorar com a palavra de Deus é uma coisa. Se ali o Espírito Santo de Deus vai estar quebrantando o coração dele ali rápido. Né? Às vezes o coração dele vai ser quebrantado daqui a um mês, daqui a 2 dias, quando chegar em casa, de noite. Ele vai lembrar da palavra que você ministrou para ele. Ele vai ficar mastigando aquilo ali um tempo. Então, ou ele vai ouvir um rádio, alguma pregação passando, algum louvor, ele vai lembrar daquela ministração, aí o Espírito de Deus vai trabalhar, mas não use mensagens emocionalistas. Essa mensagem, ele vai ter convicção que tudo que ele faz nessa terra, que parecem ser bom, ele vai esquecer tudo isso. Ele vai saber que se ele morrer sem Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Ele vai saber que ele precisa confessar Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Ele vai saber que ele precisa deixar de praticar o pecado. Fala para ele que todos nós vamos respirar nessa terra, vamos viver nessa terra pela última vez. Todos nós. Fala assim. Pode falar assim, que eu falo muito isso. Você sabia que todos nós vai ter o último dia de vida? Você com certeza conhece alguém da tua família que já faleceu. Nós vamos chegar nesse dia. Vai ter um dia que você vai levantar da cama pela última vez. Vai ter um dia que você vai olhar para tua família pela última vez, para tua esposa, teu esposo, teus filhos. Vai ter um dia que você vai colocar o pé no teu trabalho pela última vez. Vai ter um dia que você vai estar aqui agora, nesse momento. Não sei se vai estar no mercado, não sei se você vai estar no shopping pregando. Naquele momento ali, naquele lugar. Se for no shopping, fala assim,
sabia que você vai ter um dia que vai vir para o shopping pela última vez? Você não sabe qual vai ser esse dia. Mas se chegar nesse dia e você não tiver confessado a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, infelizmente, você perdeu. Depois que morreu, já era. Aí, normalmente a pessoa fala assim, como é que eu faço para ser salvo? Aí você vai explicar. Você precisa crer e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você crê em Jesus Cristo? A pessoa vai falar, eu creio. Você quer confessar Jesus Cristo agora? Depois de confessar Jesus Cristo, você tem que largar a prática do pecado, procurar uma instituição, uma igreja, para cuidar de você, para você aprender. Né? Você precisa ler a palavra de Deus. Aí você vai explicar as coisas ali para ela. Se você quiser pegar o contato dela, melhor ainda, porque você vai ligar para ela, né? Se for mulher ali, se você for abordar mulher, mulher abordando mulher, pega o telefone, homem abordando homem, pega o telefone. Nada de mulher pega o telefone de mulher, nem mulher pega o telefone de homem, isso aí vai te dar problema. Então faça isso. Essa é a primeira técnica. Se você quiser acrescentar alguma coisa ali bíblica ali, é muito importante também, né? De acordo ali com o desenrolar ali e o que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando ali, vai te ajudando. Então, quanto mais você pregar o evangelho, mais você evangelizar, mais você vai dominar aquela mensagem. Então, mais Deus vai te usar para ministrar. Tá bom, irmãos? Até o próximo tópico. Deus abençoe vocês.